Computer. Olha, vocês não sabem, talvez não tenham se dado conta, mas havia um verdadeiro rebuliço nas redes sociais, sites de fofoca, né? Assim, no meio artístico, o assunto era o que aconteceu com o De Tudo Um Pouco. Milhões de pessoas, aqui Houve cobranças, eu vi. O Almeida, inclusive, reportando que a caixa de e-mails da De Tudo Um Pouco Show Corporation abarrotada, milhões de pessoas sentindo a nossa falta. Na verdade, apenas um único amigo que falou: E aí, vocês não vão gravar mais? Ah, mas vale É, por e muitos. gravar mais é aquela história, né? Representa, ele É, representa. ele representa isso aí. Bom, Copa do Mundo, afazeres profissionais, a minha viagem acabou fazendo com que a gente ficasse uns dias aí sem se ver, mas vamos matar essa saudade agora de uma forma inédita, né? Encoxando aqui um tempinho aqui no meio do dia. Eu tava conversando aqui com vocês antes da gente começar a gravar, que eu acho que essa altura do campeonato, a guerra é meio soma zero, né? Diz que acabou, mas não acabou. Diz que destruiu o Irã, mas também não muito. Enfim, eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais. E agora, eu acho que as nossas atenções estão divididas cada vez mais vão ser em relação à eleição e as ocorrências mais recentes. E o mais importante de tudo, né? Aquela Copa do Mundo que muita gente estava cético em relação a ela, muitos times, mais de um país sede, mas que agora parece que a coisa pegou no breu. Então, primeiro vamos falar o seguinte: não é novidade na história da humanidade que existam situações que enteados e madrastas não se deem muito bem, né? A gente tem o caso famoso da Branca de Neve, né? Mas, e aqui na história política brasileira, se a gente voltar um pouquinho atrás, o Brasil teve acesso a indiscrições dos filhos do Lula, se referindo à Janja de maneira, vamos dizer assim, não muito dignificante. Mas a notícia da vez foram os vídeos da Michele Bolsonaro, né, se colocando ali ter sido maltratada e tudo mais. E eu queria, sendo um cavalheiro e como é um tema que envolve uma mulher, vou começar pela Nora. Nora, e aí? O que que foi? A Michelle deu um tiro no pé, talvez tivesse razão no mérito, mas dada a causa, errou na forma, ou ela está no direito dela de expressar a insatisfação dela? Eu não sei. Esse xadrez 4D, 8D, não sei quantos Ds, eu tenho um pouco de dificuldade em entender, tá? Mas, de uma forma geral, lavar roupa suja assim, fora de casa, não costuma ser uma boa ideia, tá? Aliás, as empresas de investigações, detetives e coisas assim, adoram madrastas, ex-mulheres, ex-genros, tá? São uma grande fonte de informação, tá? De tudo que acontece numa família dessas. Qualquer família, na verdade. Então, assim, eu pessoalmente acho o tiro no pé, acho que não é algo a ser dito, porque, na verdade, você demonstra muita fraqueza, tá? Eu não vou nem entrar no mérito se ela tem razão, se ela foi destratada, não foi, tá? Mas aí você abre um flanco gigantesco para qualquer tipo de crítica. Inclusive, agora até o Paulo Figueiredo dizendo que mulher não sabe votar, né? Quer dizer, é um festival de tiros no pé. O pessoal tá com metralhadora e com estoque de balas tipo Rambo, assim, sabe? Assim, Você atravessado sabe aqui que, e usando tudo. você sabe, Nora, que no poker, no poker é assim, né? Toda mesa tem um pato. Se você não descobrir quem é o pato, provavelmente é você, né? E a gente tem o poker ele é um esporte de inteligência, ele joga com estatística, mas sempre tem um maluco lá que tem um coração cheio de esperança e faz umas apostas malucas e às vezes acaba dando certo. E você tem no campeonato um cara totalmente imprevisível com um monte de ficha. E a gente brinca que é metralhadora na mão de macaco, né? Exatamente. E parece que é o caso, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a única coisa que você faz com esse tipo de coisa, eu não estou nem dizendo que não fosse o caso dela chamar a Chincha, o Flávio, ou quem fosse, tá? Mas isso você faz a portas fechadas. Veja o Lula, tá? Ali, teve um vazamento de um áudio do filho dele chamando a Janja de coisas nada honrosas, vamos dizer assim, tá? Mas um vazado. Em público, eles não
não dão o braço a torcer, não mostram esse tipo de fraqueza. Então, assim, é péssimo como estratégia, péssimo, porque é óbvio que ela quer uma candidatura própria, tá? E que ela quer ter brilho próprio e tudo, mas você não pode começar brigando dentro da sua própria casa. Você não vai ter aliados, você não vai ter quem te defenda quando você precisar, porque para a oposição já chega tudo que tem lá fora. Então, ela fazer isso me parece assim. Eu, sinceramente, eu não sei quem assessora essa família em termos de marketing político, tá? Mas deve ser algum petista, porque olha, Deve ter. as coisas que eles fazem são impressionantes. Olha, eu acho que nem mesmo o mais bem-sucedido agente infiltrado seria capaz de atingir tamanho sucesso. Eu acho que isso é uma obra, algo que se constrói assim com muita dedicação. Não é tarefa simples errar tanto, né, em tamanha proporção. E você, Márcio, o que que você achou aí? Tiro no pé, exercício da liberdade de expressão, é misoginia, é a Michelle tem ambições próprias? Qual que é a sua impressão aí? Primeiro, primeiro tem que definir o que que é misoginia, que até hoje eu não sei, É, mas todo e sei qualquer, lá, toda e qualquer coisa que um vá contra a dia, opinião de quem está te um acusando de dia, um misoginia. dia eu aprendo, um dia eu aprendo, né? Aliás, Mas enfim, Marcião, conta ó, rapidinho a história desse quadro de medalhas aí que você contou para mim e tá, eu pô, achei muito bonito. Além dela ilustrar a sua vitoriosa carreira no voleibol, né? eu, A história do quadro em si, o presente que você recebeu, eu fiquei muito tocado. tá. Conta aqui pra gente. Não, pô, legal. Não, é o seguinte, a exemplo daquele ex-presidente, eu tenho um histórico de atleta, né? Ali tem medalha de vôlei, de futebol e coisa e tal. E essas medalhas todas são da minha época, todas têm mais de 50 anos, porque são da minha época de colégio e faculdade, né? Eu completei 50 anos de formado. E quem fez esse quadro, obviamente, não fui eu, foi minha mãe, né? Aquela coisa que só mãe faz, né? Gesto Aí bonito, hein? ela quando eu vim para o Rio, e tal, já estava alguns anos aqui, um dia ela me mandou, acho que foi Ai, que até bacana. aniversário. Ela se deu ao trabalho de fazer. Eles estavam mudando, exatamente. Eles tinham se mudado porque morava a família ainda na casa onde eu morava, os quatro filhos, era uma casa grande. Aí, quando ficou só meu pai e minha mãe, mudaram para um apartamento, né? E aí ela teve que se desfazer de um monte de coisa, né? E aí, pô, é muito legal. Aí agora, inclusive, que os velhos morreram e tudo. Então é o seguinte, parece um quadro de medalhas, mas na verdade é amor, né? Ah, não, é uma coisa maravilhosa, né? Muito Uma mais belíssima importante que relíquia, as medalhas. A é verdade. maioria delas, inclusive, eu ganhei sentado no banco de reserva, mas isso a Não gente precisa. conta outra hora. Isso a oposição não precisa ficar Tá. sabendo. Estava à disposição do Estava à grupo. disposição do grupo, Isso aí. exatamente. Estava Participou. lá O Neymar não vai ser servindo. campeão do mundo sentado no banco? Pronto. Exato. Precisamos discutir sobre esse certo otimismo, mas vamos lá. Você E está aí, Marcio? você vai desmerecer o Anderson Polga, campeão Pô, do Demais, mundo em jamais. 2002, jamais, né? jamais. Ué, então. É isso aí. Mas, Me diga pô, aí. quanto a esse negócio, sinceramente, eu acho a Copa do Mundo tão mais importante que os Bolsonaro que eu nem acompanhei muito esse troço, né? Agora, eu sempre me lembro Tal- dos Talvez Corleone, seja a né? sorte deles. O, não sei se você lembra quando no primeiro filme, no Poderoso Chefão 1, né, que o filho dele, no meio da reunião, discorda dele, levanta uma bola contra ele, e aí o pessoal tenta matar o velho Corleone, que era um malão branco, porque ele dá uma porrada no filho, fica puto com o filho, diz, olha, na frente dos outros, jamais você discorde de mim, por quê? Porque O os caras Sony, né? iam eliminar ele, né? O Sony. Então, O filho cara, era. isso é primeiro ano primário, quer dizer, você roupa suja se lava em casa. Agora, é, eu duvido que o PT tenha alguém tão inteligente o suficiente para sugerir uma merda dessa. Eles fazem a merda sozinhos, não precisam de assessoria, né? Agora, sinceramente, essa altura do campeonato, quer dizer, como eu acho que o adversário preferido do Lula é um Bolsonaro, tudo que acontecer de ruim entre eles lá, para mim, tá bom. O cara, enfim, eu acho que ninguém vai deixar de votar. Quem não gosta do Lula, os mais de 50% que são contra o Lula, não vai ser por causa dessa briga interna que vão passar a votar no Lula, né? Então, eu diria que é much about nothing, né? Eles que se matem e que façam o que eles quiserem. Não estou muito interessado nessa história. Mas vamos ver. Agora,
é burrice, mas, pô, burrice é só o que eles fazem mesmo, então, vida que segue. E você, Charazinho, o que que você está pensando aí em relação a esse evento? Ele gera um impacto relevante ou não? Pode influenciar de alguma maneira? Porque é uma eleição É apertada, né? Detalhes contam, né? difícil de racionalizar um evento desse, né? Tentar analisar de maneira minimamente racional. Parece ser mais um arrobo, né? Alguma coisa que não foi muito bem pensada. A não ser que você pense que a Michelle tenha uma agenda própria, porque essa história de lavar roupa, né, em casa ou fora de casa, ela existe quando existe uma certa coordenação, né? Você tem lá o exemplo do Poder do Chefão é perfeito. O Poder do Chefão é o cara que coordena, né? Vê se o Lula aparece alguém falando mal do Lula. Não tem, O que né? você. Então, Peraí. O que você está sugerindo? Você está traçando um parâmetro ofendendo Dom Corleone de conduta ética foi, inabalável com o presidente foi, do Brasil? foi não foi intencional. Esse Ah, paralelo não foi precis- intencional. precisamos respeitar a memória do Eu, de vez personagem. em Tá quando, bom. chamo nos meus artigos o Lula de capo de tutti capi, né? É. Que é Era, ele, né? é ele, né? Tá bom. Não, tudo bem. Exatamente. Feita essa Tem- devida correção aqui. Exato, perdão. É. Perdão É ao o Dom Dom Corleone. Corleone. Exato. Então, assim, clara, assim, ou foi uma coisa totalmente não pensada, ou tem um racha ali que não tem, quer dizer, ela resolveu chutar o pau da barraca, e é bom a gente lembrar que ela foi, durante um certo tempo, considerada uma alternativa séria a ser a candidata dos Bolsonaros, né? Não é uma pessoa qualquer, tem lá o seu capital político, né, ou de alguma maneira, tanto quanto o Flávio. Ah, mas ela nunca ocupou um cargo. O Flávio também nunca ocupou, né? O que que o Flávio fez com o senador? Tudo bem, ele foi eleito só, né? Então, de fato, é, é uma pessoa importante dentro do contexto do bolsonarismo, ou era, né? A desculpa usada, né, o pretexto, né, usado para o negócio que é uma briga lá no Ceará, parece ser completamente desproporcional à reação, o que me deixa, né, desconfiado de que a primeira-dama tinha uma agenda, que pelo jeito não foi para frente, né, porque ela saiu do PL Mulher e vai se recolher, né, depois de jogar no ventilador. É, Eu morro, mas levo alguém comigo. exato, eu acho que foi nessa linha, né? Morri e vou levar junto o Flávio. Ela é definitivo, aí eu vou discordar um pouquinho do Márcio, porque de fato para nós não tem a mínima importância, mas eu acho que eventualmente para um subgrupo, algumas mulheres que eventualmente ainda estavam pensando a votar no Bolsonaro, olham aquilo e falam, putz, não dá. E não precisa ser muitas, né? Ou então, pô, eu tô ali meio que na corda bamba tal, e eu vejo um negócio, a família completamente um circo, né? Quer dizer, um negócio que você não consegue fazer a administração da própria família, vai querer É, administrar o Brasil, é tão né? óbvio isso, né, cara? Incrível que tem gente que não consiga E, entender esse elementar, né? e aí aquela faixinha de pessoas que estava ali no meio do caminho, que já, puta, eu já não vou votar em branco, vou votar nulo, né? Eu ia votar no Flávio e tal, mas, puta, isso aqui foi meio que a gota d'água. São algumas milhares de pessoas, mas é uma eleição muito apertada, né? Então é algo que, assim, para nós, putz, que bobagem, mas pode ter gente que ficou, né? É tudo questão de detalhes. Essa eleição vai ser decidida no detalhe.
no detalhe. A gente viu no Peru ali como é que foi a disputa, né? Exatamente, na Né? Colômbia, Né? Na né? Colômbia não foi diferente. Então, quer dizer, Então, existe uma, assim, é no detalhe. existe uma tendência, mas essa tendência ela é com vantagem mínima. O Brasil tem suas peculiaridades, né? E a diferença, uma vez que é mínima, qualquer coisa que balançar. Bom, posso avançar aqui, Xará? Tá concluído aí? Manda, manda. Tá bom. Não, não, já Bom, concluí. na verdade, eu tenho uma dúvida se quem falou ali foi a Michelle esposa, se foi a Michelle política ou se foi as duas. A Michelle, como esposa, se mostrou na curva do tempo uma companheira presente e leal, né? É, o Bolsonaro sempre reservou um espaço muito relevante para ela, basta a gente lembrar da posse, né? Primeira vez na história que antes mesmo do empossado falar, foi ela que fez um discurso. Foi muito marcante, foi em Libras e tal. Então eles têm ali uma cumplicidade que tá muito clara. De fato, o que ela argumenta ali em relação a aquela possível aproximação com o Ciro Gomes é tudo aquilo que o Ciro Gomes falou do marido dela, que os políticos talvez tenham uma facilidade maior de lidar. Basta a gente ver o caso do Geraldo Alckmin, né? Pega o que o Alckmin falou. A última coisa que você poderia imaginar é que ele, tendo dito tudo o que disse, disputado a eleição contra, que um dia ele pudesse ser o vice-presidente do Lula, mas é lá que ele está, né? Então, talvez a Michelle tivesse algumas ambições políticas, ela ocupava um cargo político, né? O PL Mulher, ela tinha aparições, o nome dela foi uma possibilidade. Então, é possível que essa fala tenha um pouquinho de cada coisa. Só não teve juízo, né? E não teve racionalidade. Por quê? Acho que tem uma pergunta que a gente deve sempre fazer. Primeiro, quando a gente está no calor da emoção, evitar de agir. Invariavelmente, você vai fazer merda. Se acertar, é obra do acaso. Nunca vai ser mérito. Né? Então, se tem 99% de cérebro e 1% de fígado, espera um pouco mais. E a pergunta que eu acho que é a pergunta da vida: eu vou ganhar o que com isso? Obviamente que não é a pergunta num tom leviano, mas num tom construtivo. Isso vai me trazer vantagem? Qual é o resultado? Qual seria o resultado possível positivo dessa fala, né? Então ela foi lá, exerceu o direito de liberdade de expressão dela, manifestou a contrariedade dela. É possível que tenha razão no mérito, mas aí a gente se depara com aquela coisa da vida, né? O mérito e a forma. Eu tenho uma história de um amigo que me ensinou, sou muito grato a ele, o Geraldo, Juninho, que a razão é um bem muito precioso. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando carrega ela, que ela é tipo um cristal, né? Você pode estar com a razão e agir de uma forma equivocada e perder a razão. Esse meu amigo, ele viveu uma situação muito, assim, surreal. Há, sei lá, 30 e poucos anos atrás, ele foi pegar a filha dele para passar o final de semana, separado. E chegando lá, a família tinha se mudado para o estado de Goiás. Você imagina você numa sexta-feira pegar sua filha para passar o final de semana e chegar lá, bater na casa e não ter ninguém, o vizinho fala, não, eles se mudaram para Goiás. Ele tinha sido notificado extrajudicialmente de forma prediti- é, pre- é, de uma maneira maliciosa num endereço que ele já não estava mais. Cara, eu falei com ele na época, eu falei, meu, vai lá e mata todo mundo, né? Leva um taco de beisebol e sai distribuindo. Foi quando ele mais experiente que eu falou, não, eu tô com a razão. Eu tenho que me conter, eu não posso errar, porque a razão tá comigo, né? Então, se a Michelle tinha razão no mérito, a meu ver, na forma, ela errou, porque ela não ganhou, não trouxe nada de bom para ela. Ela tentou contra a campanha, que bem ou mal, por mais que tenham brigas internas, é a campanha do marido dela. Então, eu acho que foi um baita de um gol contra. Roupa suja de fato se lava em casa, é que nesse caso, eu acho que diferente um pouco do Lula, né? Quando a gente traça o paralelo ali da antipatia dos filhos pela companheira dele, é que se a Janja tem alguma pretensão política, isso nunca ficou muito claro, né? Ninguém falou, olha, então talvez o Lula não seja candidato e seja a Janja, vai ser a nossa Evita. Hum, nunca teve isso de maneira consistente. Então, no caso do Lula, ele estava administrando um problema doméstico. Quem aqui nas nossas famílias não tem? Às vezes o irmão se desentende com outro irmão, o marido se desentende com a esposa. Tá- todo mundo vive um pouco disso. Agora, quando isso
sai desse âmbito familiar e ganha essa proporção, aí vem esse raciocínio óbvio e lógico, né? Que é o que o Marcelo falou, e eu concordo assim embaixo. Pô, se você não consegue administrar a tua família, vai administrar o país. Você não consegue manter dentro do círculo privado as divergências, como é que você vai se prepor a ficar à frente do país? Diga aí, Nora. Então, e tem uma outra questão que é o seguinte: ela fez isso com ou sem a anuência do marido? Porque, assim, se ela fez com a anuência do marido, o sujeito está fritando o filho. Se ela fez sem a anuência do marido, ela está, eu não diria desrespeitando, porque não acho que seja a palavra exata, mas ela está, vamos dizer assim, passando por cima do que poderia ser uma orientação dele e atingindo o filho. Então, assim, qualquer hipótese é muito ruim, tá? Não E é tem muito saída ruim nisso. que as partes, tanto a Michelle quanto os filhos, coloquem o Bolsonaro nessa posição, né? Porque são amores que não deveriam concorrer entre si, porque são amores diferentes, Exatamente. né? E eles Exatamente. acabam colocando ele numa posição muito ruim, né? Porque quem que ele escolhe, né? A companheira dele que tá todo dia lá, porque por mais que os filhos dele amem ele, quem é que tá todo dia lá com ele na casa, Não, e né? fica a dúvida, o que que se sobrepõe às ambições políticas pessoais de cada um ou o clã, vamos dizer assim, o É, bem-estar do clã, né? exatamente. Acho que Isso eu acho muito significativo. a gente não vai conseguir, acho que, chegar a essa conclusão. Por fim, eu acho que, como eu tinha dito lá no nosso grupo de bate-papo, né? As notícias têm que serem classificadas impacto ou não. Eu acho, como o Xará falou, que é o seguinte, nós estamos ali no Photoshop, né? Cabeça a cabeça. Então, qualquer coisa que pudesse ter sido evitada, que pudesse mudar um único voto que fosse, eu acho que ela é relevante. Então, a meu ver, é o caso desse episódio. Algum bolsonarista ou alguém que tinha decidido o voto pelo Flávio vai deixar de votar no Flávio? Não creio. Alguém que é simpático ao Lula vai falar: nossa, que mulher incrível. E eles discutem família de igual para igual, que família espetacular. Eu acho que eu vou votar nos Bolsonaro. Também não é o caso, muito pelo contrário. Agora, é possível sim que pessoas indecisas possam, de fato, né, pender, não necessariamente de um lado para o outro, mas simplesmente se escolher da ausência ou coisa que o valha, entendeu? Então, sei lá, eu acho que foi uma tremenda infelicidade que não resultou em nada de positivo. Se haviam partes antagônicas dentro ali do bolsonarismo, acho que ninguém saiu ganhando, todo mundo saiu perdendo. Logo, me parece que foi uma precipitação, uma imprudência que não trouxe benefício nenhum, a não ser eu arranco um braço meu, mas também arranco um seu. Pouco inteligente, a meu ver, né? É vitória de pirro, né? Enfim. Bom, mas vamos falar de Copa do Mundo. Eu queria vou começar pela Nora, porque é assim, né? A tua Argentina tá com um caminho pavimentado aí, pegou uma molezinha, Hum, né? Mas, como disse bem o Xará, pegou a moleza e fez o seu papel. hum, Nesse nosso bate-papo aqui, eu queria dar uma organizada no seguinte sentido. Primeiro, eu queria que cada um desse a opinião sobre o Brasil. Se ganha, se não ganha, o que que achou da campanha, como é que foi o jogo com o Japão. E depois a gente fala sobre o resto. hum. Bom, então começa aqui. Vocês já sabem, e quem nos escuta diuturnamente sabe também que eu costumo errar minhas previsões para a eleição nos Estados Unidos quando só tem dois candidatos, tá? Então, aqui não vai ser diferente, aqui tem muitos mais. Então, a chance de eu errar é gigantesca. Principalmente porque desde que começou a Copa, o que eu achava ou por quem eu torcia ficou no meio do caminho. Eu consegui errar. Então, assim. Agora, no jogo da Argentina, eu vou torcer pelos adversários, e vai ser assim daqui para frente, porque eu consegui errar absolutamente todas as minhas torcidas, todas, tá? Por exemplo, assim, agora, México e Equador, estava torcendo pelo Equador, eu dormi, porque com esse adiamento e tudo ali, eu acabei não vendo.
Mas, então, esse, vamos dizer assim, que meu resultado foi neutro. Os outros, eu acho que, sem exceção, consegui errar tudo, tá? Eu torcia muito, eu torcia, minha torcida é... Eu gosto muito de futebol como esporte, então eu gosto do futebol jogado bonito. Então, tem umas coisas assim. Eu já torci pela Dinamarca contra a Argentina, torci pela Holanda quando tinha o carrossel. Eu gosto do futebol. Assim, é meio bizarro. Quem realmente me conhece sabe que eu sou assim, mas as pessoas não acreditam, tá? Quem não me conhece tanto não acredita. Então, assim, isto posto, eu gosto primeiro do futebol bonito, bem jogado. Então, eu vou torcer pelo time que estiver jogando melhor, tá? E, em segundo lugar, eu acho assim que o que me pegou nessa Copa, eu sei que é uma bobagem, tá? Vamos colocar isso no devido lugar. Foram as torcidas. A minha torcida, desde o início, foi pela Escócia, pela Noruega e pela Holanda. Gente, se tivesse um jogo entre esses três, claro que não haveria bebida na face da terra suficiente para essas três torcidas, tá? E lamentei que a Irlanda não tivesse se classificado, porque aí então seria um arraso. Essas quatro torcidas juntas iam fazer qualquer coisa. Então, mas assim, a Holanda já ficou no caminho, a Escócia também. Agora me resta o quê? Vou torcer pela Noruega, mas assim, ah, é meio bizarro. Então, não é só é que o Haaland joga muito também, mas não é só isso. Aí, como eu falei, eu gosto do futebol bem jogado, bonito, tá? Mas esta Copa do Mundo, as torcidas fizeram uma coisa lindíssima, lindíssima, uma coisa assim que dá gosto e que nos lembra o que seria, ou teoricamente, o espírito olímpico ou o espírito de equipe, que eu acho que o que deveria, pelo menos em teoria, nortear esse tipo de Copa, de campeonato, de torneio, chame como quiser, tá? Isto posto, eu acho que eu vou torcer muito secretamente pela Argentina e pelo Brasil, mas muito secretamente, porque qualquer coisa que eu me manifeste vai dar errado. Então, sabe, quietinho, Sem quietinha, nenhum quietinha. sinal exterior, aquela coisa mesmo Nada, absolutamente. E se do alguém íntimo usar ali. este vídeo contra mim, eu vou negar, tá? Entendi. Mas Porque Não, realmente, fique olha, tranquila, porque se tem uma coisa que a gente não tem é audiência. No máximo, três ou quatro pessoas vão ver isso aqui. Então, fica. mas assim, que O não que seja graças a usado Deus, contra mim. o que Que não graças a seja, porque Deus olha, é, garante a nossa liberdade, né? Nós estamos soltos por causa disso. A gente mas pode que falar não os seja maiores usado absurdos contra e ninguém mim, nos assiste mesmo. que não seja usado contra mim, porque eu tenho sido uma mistura de Mick Jagger com não sei o que esta Copa do Mundo, tá? Então, vai ser muito, muito, muito na moita. Você, yes, go! Assim, bem quietinho, bem baixinho, para ninguém perceber que eu estou torcendo pelo Brasil, pela Argentina, porque, olha, bota pé frio aqui, viu? Tá feia a coisa. E você, Marção? Como é que você viu aí a primeira a participação do Brasil na primeira fase, o jogo com o Japão? Essa, essa Copa ela está tendo duas coisas grandes, né? Os protagonistas, os jogadores decisivos, diferenciados, e as camisas pesadas. Agora chegou a hora das camisas pesadas começarem a pesar, né? Nós vimos o que aconteceu com o Senegal ontem. O Senegal realmente, pô, foi pato, foi amador mesmo. Então, o Brasil, me parece, a gente ganhou do Japão na camisa, ou seja, né? Porque bola mesmo, bola a gente não tem, não tá, não vamos dizer que pô, fizemos um grande jogo, fizemos um bom jogo contra o Japão, que é um bom time, mas ainda não tem essa casca que devia ter, né? Então, eu torço, eu acho assim, analisando friamente o jogo contra a Noruega, eles têm um camisa 10 que nós não temos. E não é porque o Paquetá, não é porque o Paquetá também não é esse camisa 10, não é essa Coca-Cola toda. Então, e tem o Haaland, que é o cara que. O Haaland às vezes me lembra o Dario, o velho Dario lá, aquele cara, ele às vezes é atrapalhado com a bola, assim, mas de repente ele bota a criança para dentro, é com ele É, o mesmo, né? Haaland é tipo um rascunho do Adriano, né? É Tipo, um rascunho do Adriano. O Adriano é melhor que ele, sim, jogar com não é. certeza. Mas, enfim. E os protagonistas, quer dizer, o que o Harry Kane fez ontem é um negócio.
Aliás, tem um humorístico chamado o Falha de Cobertura, que chama. Não sei se vocês viram o comentário dele sobre o Harry Kane, eu quase Não. morri de rir. Ele diz, pô, o Harry Kane é decepcionante, porque ele decide os jogos, ele faz os gols, ele não tem marra nenhuma, ele não tem nem cara de jogador de Jogador. futebol. Ele, diz, pô, o cara dá a impressão que ele chega em casa assim, a mulher pergunta, e aí, como é que foi o jogo? Ah, foi bom, fiz um gol, uma coisa, mas aí, sabe, o jardineiro vem amanhã, coisa e tal. Aparentemente ele é um cara que não se liga, né? E como esse cara finaliza bem. Então, resumindo a história, eu acho que o Brasil, pelo peso que tem, pelo time que tem, pode chegar. Se futebol fosse um jogo lógico, a França já podia receber o troféu, porque o que esses caras estão jogando é brincadeira. Quer dizer, eles fizeram brincadeira com a Suécia, né? E que não é um time ruim, pelo amor de Deus. Aliás, outra coisa bacana dessa Copa é a miscigenação, né? O goleiro do Japão é negro, né? E tem nome de moto, né? E é filho de um ganês com um japonês. É A Suécia tem. maldosamente, maldosamente, muito maldosamente, eu quero deixar registrado aqui o meu protesto. Algumas pessoas diziam até que fizeram confusão achando que ele era goleiro do Paraguai. Eu não entendi qual foi a Não comparação que entendi. fizeram Não ali. entendi. É, Não entendi. é. Mas, e a Suécia tem um centroavante que é negro e tem nome de judeu, né? Isaac, né? Então, realmente, é uma Copa com coisas interessantíssimas. Mas, então, para não estender muito, né? Não deixa eu estender, eu acho isso. O Brasil, o Ancelotti é muito bom, porque ele conseguiu fazer o time crescer na competição. E é camisa, né? A camisa do Brasil continuará sendo o único pentacampeão, porque a Alemanha já foi embora, e acho que temos esperanças. Dá para ganhar da Noruega, por exemplo. Dá para ganhar da Noruega e aí vão faltar 3 jogos, né? Aí sabe Deus. Mas assim, time por time, melhor é a França e não tem jeito. E Mas você, isso aí. Xará, como é que você vê essa primeira fase aí, esse jogo com o Japão e as perspectivas do Brasil? Depois a gente vai falar para cada um qual foi a surpresa, a decepção, o que que vocês estão que chama a atenção do destaque. Vamos discutir até um pouquinho do formato aí. Mas em relação ao Brasil, o que que você acha? Acho que o Brasil tem tanta chance quanto qualquer outro, com exceção da França, né? Porque você olha os jogos, você vai observando os jogos, você tem jogos que me impressionaram, né? O primeiro jogo da Inglaterra, o primeiro jogo dos Estados Unidos, me impressionaram muito os dois times. E depois você vê os outros jogos, vai se tornando comum. A França é o único que me impressiona em todos os jogos, é impressionante. Eu fico observando, eles não erram passes, eles não erram passes, que é o básico do futebol, né? Mas se você não erra passe, você economiza energia. É óbvio, né? E de fato é o único time que eu vejo que não erra passe. A qualidade dos jogadores é diferenciada. Portanto, o Brasil tem tanta chance quanto qualquer outro, tirando a França. Agora, a gente não precisa lembrar aqui das Copas em que o melhor time não levou a taça, né? Tem vários exemplos. Eu consigo lembrar pelo menos de três. Então, não é que está definido. Eu estava antes de iniciar a Copa, eu estava mais pessimista com o Brasil. Eu acho que a seleção ela vem num crescendo nos jogos, o que é natural, né? Porque você começa a jogar, diferente, né? Você junta um catado aí que o técnico chegou ontem, óbvio que não tem padrão de jogo. Então, parece que começamos a ter algum padrão de jogo, que já é uma vantagem. E os jogadores, enfim, não são da primeira prateleira, com exceção do Vini, né? Mas estão cumprindo ali o seu papel. É, tem tanta chance de ganhar quanto qualquer outro, com exceção da França, eu acho. No caso da Argentina, eu colocaria a Argentina também numa segunda prateleira por causa do Messi. O Messi está inspirado, né? Mas é aquela coisa, você depender da inspiração de um jogador é diferente de depender de um time bem armado com. Eu diria que a França tem três Messis, não tem um, né? Então, três jogadores assim muito diferenciados. Não, de Belê joga Ah, demais.
Dembélé, Olise, o o Lise. Mbappé. O Mbappé tá com sangue nos olhos, né? É. Impressionante, impressionante. E será Então, o maior difícil. goleador de todos os tempos, porque ainda que esteja ali É, cabeça a cabeça com o Messi, tem uma é, vida útil muito maior, né? a não ser que tenha algum Deus acidente o de livre. trabalho aí, né, É. ao longo do tempo, mas é Tem verdade, tudo para né? isso, né? Exatamente. Então, é isso. Eu acho que eu estou menos pessimista, mas é, é jogo a jogo, né? E o jogo com a Noruega vai ser igual ao jogo com o Japão. É equilibrado e pode dar qualquer resultado. É. Eu, eu, eu vou resumir a minha trajetória na Copa, com a minha rabugice, em duas canções. Uma que eu tô muito ansioso para cantar, que é Onda, Onda, olha a onda. Acho que seria espetacular a torcida brasileira, depois de uma vitória contra a Noruega, que eles fazem a remada, a gente cantar isso aí, né? Seria sensacional, né? Porque a única, né, seria a onda que teria afundado o barco Viking. E a outra música que eu acho que cai como perfeição é a música do Chitãozinho e Chororó, né? Chega de mentira, de negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, né? Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo, né? Acho que a nossa, sei lá, relação com a seleção brasileira é esse amor e ódio, né? A gente se distancia, aí vem a Copa do Mundo, aí a gente canta o hino e a coisa vai aquecendo, e até mesmo os mais rabugentos como eu, em algum momento se rendem, né? Eu acho que eu sigo com o meu ceticismo. Eu acho que nenhuma Copa eu comecei tão cético quanto essa, no sentido de achar impossível a gente ganhar. Eu acho que fizemos uma primeira campanha que talvez a terceira seleção brasileira faria, e não fizemos mais que obrigação. O time que a gente pegou de verdade, e aqui, aliás, mostrou o seu valor, que é o Marrocos, né? Foi ali um jogo que talvez uma bola poderia ter definido o jogo a favor deles. Então, começamos, vamos dizer assim, com aquele puta frio na barriga. Desculpa, Haiti, Escócia. Cara, eu quero morrer no dia que a gente disputar um jogo com todo respeito aos nossos irmãos haitianos e escoceses, particularmente os haitianos que gostam muito do Brasil, torcem pro Brasil. Desculpa, no dia que a gente chegar numa Copa e tropeçar num time desse, baixa as portas e volta. Não precisa nem ver o. Espanha empatou com Cabo Verde, Sim, né? Então fizemos, era para cumprir a obrigação e cumprimos, vai. cumprimos. É isso aí, exatamente. Né? O jogo com o Japão, eu confesso que eu tinha sérias dúvidas se nós passamos, porque, pô, o Japão é um time super aplicado. Se o Japão tivesse um pouquinho mais de qualidade individual técnica, seria uma seleção primeiríssimo escalão, porque os caras têm uma aplicação, uma dedicação, e é engraçado, né? Como em alguns times, algumas características daqueles povos, né, se manifestam na sua forma de jogar, né? Esse espírito viking, desbravador, com aquele jeitão do Haaland, né? A disciplina tática do Japão. Então, eu acho que assim, eu sinceramente, hoje, me sinto. Para mim é mais, entre aspas, não é que seja fácil, mas é mais fácil a gente passar pela Noruega do que pelo Japão, sendo bem sincero. Até porque a gente vem numa crescente e eu acho que o time do japonês, para o jogo do Brasil, era um time que poderia oferecer mais resistência, porque são mais aplicados, mais defensivos. Eu acho que a Noruega vem para o jogo, que eu acho que é o mesmo erro que o Brasil cometeu contra a Alemanha. Acho que se eles vierem para o jogo e a gente tiver um jogo jogado, eu sou mais agente, entendeu? Ainda que eles tenham um cara que é fora da curva, mas eu acho que nós vamos ver uma boa rivalidade em campo que a gente costuma assistir lá na Premier League, né? Hum. Então, assim, eu estou mais otimista agora em relação ao próximo jogo do que estava em relação ao Japão. Eu acreditava que nós teríamos muitas dificuldades. E não estava errado, pelo menos até o último minuto do jogo, né? Então, vamos ver. Bom, mas já que a gente já falou o que a gente acha do Brasil, vamos agora vamos dizer assim, para os subtemas, que nem são sub assim. A minha dúvida é a seguinte: para você, Nora, qual que é, se você vê aqui, eu acho que aqui nós temos chance de uma grande unanimidade, né? Mas qual que é a maior surpresa para você? Eu não consigo imaginar outra, mas
Em termos de time, você diz? Do que você quiser, mas eu acho que é o mais. Não, então uma coisa que não tem nada a ver, não acho que vai ser unanimidade nem nada, mas uma coisa que me chamou a atenção foram as comentaristas femininas. Olha, nem achei tão ruins assim. Eu não gosto das locutoras femininas que tem aqui no Brasil, tá? Não gosto, não gosto. As comentaristas, eu acho que assim, fizeram um bom papel, falaram tanta bobagem quanto qualquer boleiro homem, tá? Nem mais nem menos. Todos os clichês do esporte bretão, do futebol macaxeira de surpresas, tudo isso. Mas me surpreendeu, várias, tá? Eu vi na Globo, eu vi no SBT, eu vi na Cazé, não tenho como mencionar alguma, tá? Mas todas elas me pareceram, assim, bem preparadas e com as mesmas obviedades que os homens, nem mais nem menos, tá? Então, assim, foi uma agradável surpresa, porque, novamente, locução feminina no Brasil, eu acho intragável. Não encontrei uma até agora que eu gostasse. Também tem um monte de homens que eu também não gosto, tá? Diga-se de passagem. Né, não é que A você não, questão é não é que você não, proporção. não é que você não gosta necessariamente por ser mulher, né? Você não gosta porque não Exatamente. gosta. É que proporção é que tem menos mulheres e chama atenção. Agora, homens tem uma dúzia que eu detesto, Sim. tá? Também. Então, isto posto, para mim foi uma surpresa, tá? Que eu achei assim, bem preparado. Inclusive, as repórteres femininas em campo e tudo, boas, fizeram boas perguntas. Mesmo aquelas perguntas que são feitas depois do jogo, que também, normalmente, um arrazoado de obviedades se saíram muito bem. Foi uma agradável surpresa, tá? Não sei se alguém que acompanhe mais futebol do que eu já sabia disso. Eu, assim, TV Casé, eu confesso que eu só assisto quando não tem na TV aberta e quando é alguma coisa desse tipo, tá? Então não é algo que Você eu não não costumo comprou assistir. ainda uma camisa da TV Casé? Não, não, Porra. Aí não, você tá não. esculachando o Flow, pô. Mas eu sou um Mas, dos mas aí 10 deve milhões ser, de eles, aparelhos que eles quase, ligam. eles quase não falam disso, né? É, Nem da camisa, nem da Bet, né? mas foi uma surpresa, por isso que eu digo, é uma coisa assim, nada a ver com, não estou falando dos times nem nada, mas foi uma agradável surpresa, tá? Ver tanta mulher bem preparada, tá? Ah, Tanto na você. reportagem É, quanto nos comentários. no final das contas, seu comentário é coerente, afinal de contas, você vem da imprensa, jornalista, o seu E, viés é a- esse mesmo. Mas eu não, tenho e as perguntas me pareceram realmente mente boas. pertinentes. E quando tinha obviedade, eram as mesmas obviedades que os É, homens. Aliás, uma é. coisa que eu detesto, o pré-jogo eu até assisto, o pós-jogo eu não tenho muita paciência, não. Porque é tanta besteira que esse Elas nunca pessoal vão fala, entender, né, Xará? e para justificar todas as coisas que eles erraram ao longo do Ó, jogo, a experiência, então, Ó, Nora, a experiência completa é a seguinte: é o, é o pré-pré-jogo. O que que é o pré-pré-jogo? Começa ali, mas por exemplo, o clássico é às 4. hum, Então, o pré-pré-jogo começa mais ou menos às 10 da manhã, né? No rádio. Você tá ouvindo o rádio ali, 10 horas da manhã. Pô, já tarde vai ter o clássico e tal, não sei o que lá, beleza. Então, é o pré-pré-jogo. Então, dali até das 10 da manhã às 2, você tá conversando e tal. Aí você começa oficialmente a transmissão às 2 do jogo, que vai ser às 4, então você chegou no pré-jogo, né? Aí ali, toda sorte de considerações, estatístico, diabo a 4. Aí tem um negócio que também tem alguma relevância, que é o jogo em si, né? Então você tem o pré-pré-jogo, o pré-jogo, o jogo. Aí o que que acontece? Você vai chegar em casa, porque você pode ter assistido o jogo no estádio. E o jogo no estádio e na televisão são duas coisas diferentes. Então o que que você vai fazer? Você ouviu o rádio de manhã, pegou o carro, foi ouvindo o pré-jogo no rádio para chegar no estádio, assistiu o jogo no estádio. Você chega em casa, aí você vê as resenhas esportivas e no final da noite você vai assistir o que antigamente chamava videotape. O videotape. No videotape, porque aí você vai ver o jogo, porque quando você estava no estádio, você não estava vendo o jogo, você está torcendo, vai. que são duas Ah, coisas totalmente diferentes. o pós-jogo, quando o seu time ganha, Aí é a coisa é mais maravilhosa. obrigatório. É É, Claro, obrigatório. você vê, claro. porque você está assistindo o jogo já sabendo o que aconteceu, então é maravilhoso, entendeu? Aliás, mais uma coisinha, falando em videotape, uma coisa desta Copa que me incomoda muito, essa história de marcar impedimento 10 minutos depois, para mim, assim, impedimento já entra naquelas ciências ocultas, tá? É uma coisa assim, impedimento para mim, se não é aquele clássico, assim, tá? O cara tá adiantado, assim, muito visível,
tá? Ou então aquela história rebote de goleiro não é impedimento. Pronto, acabou. São as duas únicas coisas que eu enxergo É, impedimento. ponta da chuteira é meio. E essa Vai ponta da contra, chuteira, se o cara vai tivesse contra o cortado a espírito, unha, vai contra o né? espírito do legislador, né? Ô, É, Márcio, não, contra desculpa. tudo, desculpa, e só mais uma coisinha que eu queria acrescentar. E se acontece uma falta enquanto o bandeirinha não dá impedimento e o juiz não para a jogada? O que que acontece? Isso é como você ser multado por andar na contramão. Você não poderia estar ali. Então, você já parte de uma situação absurda. Aquela falta não poderia, aliás, não poderia ter ocorrido porque o jogo teria que ter sido interrompido antes, tá? Então, assim, para mim, de novo, impedimento sempre foi uma ciência oculta. Tá? Alguma coisa que eu preciso do videotape para enxergar impedimento. Videotape, a linha, o centímetro, tudo isso, tá? Ver impedimento de primeira não é comigo, não enxergo. É. Agora, essa história de marcar 5 minutos depois ou três faltas depois, coisa assim, não, não. E isso realmente está me incomodando muito. É, porque daqui a pouco os caras vão tudo raspar o cabelo, porque dependendo se o cara tiver um Black Power ali, pode dar um impedimento Você pelo já viu cabelo, o né? meme? Já viu o meme da mitocôndria, não? Não. Porra, é sensacional. Você marca a linha na mitocôndria da célula do atacante. Aí é. É sensacional, porque Sensacional. o meme ele vai na célula e aí aparece os- o É, núcleo. ridículo. Ô, Enfim. Márcio, pra você qual foi a surpresa? Eu acho que se a gente não teve uma unanimidade, que afinal de contas o viés da Nora é jornalístico, né? Mas e pra você, qual que é a grande surpresa? Quer dizer, a surpresa é Cabo Verde, né? É, A eu acho que nós surpresa vamos, é. nós vamos ter uma semi-unanimidade, se é que se pode dizer Eu assim. cheguei, eu cheguei a postar lá no Facebook, né? Ó, se alguém há um mês atrás me dissesse, ó, tem três eventos, um deles vai acontecer. Um vai descer um disco voador no meio do campo no Jogo do Brasil e abduzir o Neymar. Segundo, o Trump vai tomar banho de mar pelado no Estreito de Hormuz. Terceiro, Cabo Verde vai passar invicto a primeira fase da Copa. Eu ia ficar entre A e B. Digo, pô, mas Cabo Verde, ó, não pode. Mas é a surpresa e eu já fiz a minha carta para os deuses do futebol, né? Eu quero que a Argentina, com todo respeito a nós, eu quero que Cabo Verde desclassifique a Argentina nos pênaltis, Nos com o pênaltis. Vozinha pegando a cobrança do Messi. Aí sim, pô, Nossa. aí O não penso Márcio, não nunca se mais mais preocupe. Ô, nada, como é nem que era aquela. Márcio, progresso, não se É, preocupe, que nem meu nada. marido torce pela Argentina, tá? Eu tá. tenho um problema aqui em casa. Eu já falei para ele 1 milhão de vezes. Eu entendo se é Brasil e Argentina, eu entendo você não torcer pela Argentina. Mas, gente, Argentina aí foi o quê? Argélia, um troço desse assim. Eu estava torcendo contra a Argentina. Falei, não dá, não dá. Então, assim, eu tenho fotos dele em 2022, depois que o Brasil tinha sido desclassificado. Ele estava assistindo. Eu tenho duas fotos, uma na casa de amigos, outra aqui em casa. Ele e os meus amigos, todo mundo dormindo, eu sozinha na sala, torcendo, Argentina, assim, todo mundo dormindo, não tinha uma viva alma para me apoiar, ninguém, Então, mesmo com o Brasil desclassificado. Então, então, Márcio, não se preocupe, porque nem na minha casa eu tenho alguém que torça pela Argentina além de mim. então, querida irmã, saiba que o Márcio tem dois companheiros nesse desejo dele, que eu tenho certeza de poder Vocês Você falar sabe, dois, pelo o Xará. Ricardo, todo você sabe mundo. que no primeiro jogo Brasil e Marrocos, a minha esposa convidou um casal de amigos, de vizinhos, né, que estão no Brasil, argentinos. Puta Argentinos mesmo. que zica, Convidou mano. tal, porque, então, Isso aí é zica, aí hein, mano? ele veio com a camisa, Da Argentina. não, do Brasil, Ah, bom, senão. da seleção brasileira, tal, não, o cara bem diplomático, né? E, pô, aí na saída ele falou, "Pô, ainda bem que empatou, se tivesse perdido vocês iam falar que era minha culpa." Não, eu acho O que cara é. era bem humorado. Eu acho que foi zica, não sei. Próximos jogos eu evitaria. Mas enfim. O Xará, pra você, assim como pro Márcio, a surpresa também foi o Cabo Verde? Eu apontaria duas surpresas: Cabo Verde no campo, né, no campo do futebolístico, e algo que tem me surpreendido é a lotação dos estádios. Com o dizem, né, um ingresso caríssimo. Assim, eu acho, tem certas tomadas, principalmente do pessoal que vem
de torcida da África, tal, você olha assim, você fala assim, não é possível, esse cara não pagou esse ingresso, né? Com todo respeito, não tem, não é, é Não, assim, é uma sim. constatação. Fala Dados os assim, valores que se falam, né? Não é uma não é coisa acessível, né? possível. Então, assim, ou o governo pagou, teve alguma promoção, alguma coisa assim, porque não é possível. Ou a pessoa mora lá, mas mesmo assim, é muito caro. E tá lotado. Ou seja, a FIFA acertou, curva de oferta e demanda. Na próxima Copa eles vão aumentar ainda mais. Porque se você lota, é porque teve gente que não conseguiu comprar, né? Ficou de fora do estádio. Sim. Então, de fato, Tem algum tá, mistério a ser. tá Tem algum. barato. Não, pode ser que talvez o mundo corporativo tenha tomado ingressos e premiado pessoas, Pode clientes, ser, mas são né? 80 mil, né? 60, 70, 80 mil É, pessoas. não é pouca Haja coisa. promoção. Haja Ah, promoção. haja verba de representação, meu amigo. Exatamente. Não, e Então, tem sei outra lá. coisa, o Vorcaro já está com o dinheiro dele bloqueado, Exato. né? Esse Então, não é daí que quando saiu. ele teria comprado camarotes e camarotes, provavelmente, mas já está fora da jogada. Então, acho que é um mistério a ser desvendado. Bom, então as surpresas para você, é Cabo Verde, obviamente, e também a Isso. lotação, eu acho que vale a pena até a gente falar um pouquinho mais é, sobre essa coisa do formato que eu acho que entra aí. Bom, eu também me somo aí, né? Cabo Verde é uma surpresa incrível. O que que é mais legal? A rede social, né, cara? Tem começado a aparecer postagem de Cabo Verde, você começa a interagir, a história desse goleiro, e isso mostra. Uma vez eu estava na Austrália e conversando lá com o Ossi, né? O camarada, não, porque futebol, pô, você vai no jogo para ficar 0-0. Esses dias eu vi até um texto de uma americana lá comentando um fantástico 0-0 que ela passou a entender a paixão do futebol, porque o jogo foi 0-0 mas foi incrível e tal. Não lembro exatamente qual ela estava falando. E o cara da Austrália falava para mim, pô, você vai sair da sua casa para chegar lá e não ver um gol, né? É porque, porra, o basquete é, sei lá, 122 a 135. Pô, o vôlei, cada jogada vira um ponto para um lado para o outro e tal. E, né, os esportes coletivos em geral, e o futebol não, né? Você pode ir para se ir lá e ver um 0-0. E aí eu expliquei para ele que o gol é um orgasmo, é o prazer do orgasmo, né? É uma coisa única, é um evento. Então, eventualmente, você pode ir ter um jogão, né? E não necessariamente esse jogo terminar em gols, nessa alusão, mas não deixa de ser um bom jogo. Mas o gol ele é tão espetacular, ele é tão especial, ele é tão único que ele não acontece mesmo com essa frequência e por isso ele é tão especial, né? Você vai ver cestas espetaculares, mas cada ponto é só mais um ponto. Agora um gol não. Um gol é o gol. E o futebol é o único esporte coletivo onde em tese o pior pode ganhar. Que, por exemplo, pega um jogo de basquete, quem jogar melhor ganha. Pegar um time de vôlei, time de jogo vôlei que jogar melhor ganhou. Mesmo no tênis, que é o esporte individual, não, você não tem o registro de uma partida, não. Esse cara jogou muito pior, mas ganhou. Não tem. Agora o futebol não, cara. Você pode ficar na retranca, ser massacrado pelo time adversário numa roubada de bola, fazer um gol e ganhar. Bélgica e coisa ontem. Que, E Senegal. espe- Senegal jantou a Bélgica o jogo inteiro. O jogo impressionante. inteiro. Então, nesse sentido, como símbolo máximo dessa peculiaridade do futebol, que é o esporte, é um esporte quixotesco, né? Onde o menor pode ganhar, tem aquela coisa do Davi e do Golias. Acho que essa história do Cabo Verde tem que virar filme, né? E a história desse personagem fantástico, vozinha, e esse poder da rede social de hoje, o cara, sei lá, ter quantos milhões de seguidores que deve dar um nó na cabeça do camarada, né? Porque antes ele postava, devia ter ali como atleta algumas pessoas que acompanhavam, mas agora Só, ganhou uma só proporção complementando. descomunal. E o pior de tudo é que ele nem é um grande goleiro, porque as, as Não foi defesas que ele testado, fez, né? Você fala assim, tec- nossa, o cara foi testado. tecnicamente, ele e quase que ele entregou o outro jogo. Ele não é assim, não é igual o goleiro do Japão que agarrou pra caraca, O né? Tem Courtois vários mesmo, goleiros. né? O Courtois tomou O dois gols Courtois ontem, ontem mas o que quase esse que cara entregou. pega O cara o goleiro da República do Congo catou Agarrou pra muita caramba. bola. Muito. Irã, O, foi Irã e Egito também, os goleiros, qual que era do Irã ou do Egito? Que o cara defendeu pra cacete.
Será que eu tô Não, fazendo confusão? Teve um é, goleiraço aí de um do país desse. Bom, mas nem então, isso ele é, nem grande é, goleiro ele é, mas é o personagem. então, então É o personagem. a surpresa é o Cabo Verde com a menção rosa, o bom trabalho jornalístico que está sendo feito. E a decepção? Aí, putz, a gente vai ter coisa para escolher, hein? Para você, Nora, qual que é a decepção? Ah, bom, para mim, todos os times pelos quais eu torci, né? Porque estão todos fora, todos ou perderam ou estão fora, né? Mas não sei, não sei. Eu falei, eu não gostei desse negócio, essa regra do impedimento, detestei. Essa pausa para hidratação também eu acho um pouco broxante, com perdão da palavra, mas eu acho assim, você tá num ritmo, uma coisa assim, não sei. Mas uma coisa que ontem me chamou a atenção, estava vendo um jogo, não me lembro qual que era exatamente. E o que me chama a atenção é que, assim, tanto na pausa para hidratação e principalmente no intervalo entre os tempos, começou o jogo e eu estava olhando as arquibancadas meio vazias. Aí se olhava a parte das escadas, estava cheio de gente subindo. O povo sai para comer cachorro quente, fazer churrasco, não sei o quê. Então, eu acho que tanto a pausa para hidratação foi muito, muito americano, sabe? Então, Que assim, o cá para pessoal, nós não é para hidratação, né? não, Né? não. Tem Não, estádio não, lá não com é. ar-condicionado, cacete. Que porra de Exatamente. hidratação é essa? Então, ele É Ah, pausa para os nossos comerciais, né? é óbvio. exatamente para comer cachorro quente ou coisa assim. Então, isso eu achei, não sei se decepção, eu não achei que fosse funcionar tão mal, tá? Para mim funcionou muito, muito, muito mal isso. Esse formato eu não gosto. Aliás, eu não gosto de esporte interrompido, por isso que eu não tenho paciência com beisebol, tá? Corrida de carro, eu não consigo ver NASCAR. Eu vejo assim por tortura. Porque aquela coisa toda interrompida. Não, eu gosto de esporte, sabe? Que tem um Então temos ritmo. aqui uma íntia raiz. É uma Eu sou. íntia raiz. Nada de Nutella, sou bem É. raiz. Marcião, e você? Qual que para você é a sua grande decepção e se você compartilha da crítica dessa pausa para hidratação? Porque a sensação que eu tenho é que se tornando uma prática recorrente e usual em todos os níveis do futebol, como normalmente acontece, né? As novidades implementadas na Copa tendem a cascatear, a gente está mudando um pouco a dinâmica do jogo, né? O jogo está ficando diferente, né? É um futebol 2.0, né? É. Bom, indo por partes, então, decepção, né? Eu acho que Portugal e Espanha até agora não jogaram o que eu esperava que eles jogassem, né? E são decepções, claro, pode queimar minha língua, ainda estão vivos, podem ganhar, pode fazer tudo, mas até agora não mostraram que veio. E a Alemanha, né? A Alemanha que a única coisa que a Alemanha mostrou foi o uniforme mais ridículo da Copa. Aliás, parelho com o da Bélgica O ontem, né? Gica, O da Bélgica foi Bélgica propaganda horrível. do Downy, aquele amaciante. Não sei se seja um amigo Sim. meu que jogou essa. Cara, já viu aquele amaciante Downy? Igualzinho a camisa da Bélgica. Deve estar umas bolinhas vermelhas, um negócio totalmente louco. Mas, enfim, Aliás, aliás, as camisas, essa é bom, outra crítica que eu tenho. Nenhuma reflete as cores do país, nem nada. E Mas basicamente, todo jogo que você olha tem alguém de vermelho, alguém de branco e alguém de azul. E não necessariamente com as cores do país. Cadê a Celeste uruguaia? Gente, o que é isso? É Eu não verdade. sei. mas Eu eu perdi faço muito um destaque, tempo. eu faço um destaque aqui. Adidas e Nike que me perdoem, mas os uniformes da Puma para mim são os mais bonitos. disparado, Para disparado, mim são os mais totalmente. bonitos os da Puma. Senegal ontem, por Aliás, exemplo, puta que uniforme lindo, na minha opinião, né? bem a propósito, já que tocamos no assunto, eu acho que esse negócio das camisas, o pessoal ah, exagerou, tá? Por exemplo, o jogo Brasil e Japão me chamou a atenção, porque o uniforme do Japão é Era do camisa azul, Corinthians. calção branco. Tá, não Era tem do nada a ver Corinthians. com o Japão. Eu torci mais pelo Brasil, porque eu olhava o outro lado do Corinthians e falava, pô, vai! Temos que ganhar desses gambá, meu. Mas, Isso aí. não, porque realmente, se você pensar até em termos de contraste, o uniforme do Brasil é amarelo, azul e branco. O do Japão é azul, escuro, branco.
azul escuro. Quer dizer, o contraste era perfeito. Quando eu vi japonês de camisa branca, eu Tem que falei, mas perder que mesmo. coisa, É, a gente que gosta coisa. dos Não, japonês, não, os é a japoneses é FIFA, nosso amigo, é mas a tem que perder FIFA. mesmo. É a FIFA que está fazendo isso. Então, pô, eu achei meio maluco. Mas, assim, a decepção minhas até agora são essas, então. A Alemanha não disse que veio, meteu 7 lá e não sei quem, mas não disse que veio. Perderam para o Paraguai, coitado, tá, jogaram melhor que o Paraguai, mas, porra, jogar melhor que o Paraguai é obrigação. E não conseguiram. Então, esse aí, para mim, são as decepções até agora, né? E quanto ao negócio do impedimento, só para não dizer que eu não falei de flores, eu acho o seguinte: não, ou muda toda a regra do impedimento, ou sempre vai haver uma situação limite. É a história do vôlei e do tênis. 1% da linha é 100% dentro. Então, se o impedimento, se a regra é essa, é a unha do dedão do pé mesmo, e não tem jeito. Ah, não, se o corpo todo tiver. Aí o corpo todo está, mas a última molécula do calcanhar do cara está. Sempre vai haver situação limite, né? Então, ou faz uma revolução completa, ou vai ser isso aí. E diga-se que tá até, eles estão conseguindo nessa Copa pelo menos ir mais rápido. Mas o impedimento, eu acho que aí é uma revolução. E a pausa para hidratação, sou a favor, tá? Eu acho que o futebol devia ter 4 tempos, igual o futebol americano, de 15 minutos, Que no final das contas virou meio isso, cronometrado, né? cronometrado, ou seja, caiu, vá, substituiu, etc. Você imagina ter 3 intervalos, podia ser igual 2 intervalos pequenos e um intervalo grande no meio. Imagina o cara poder fazer substituições no intervalo, poder trazer jogador de volta, então isso, mas isso aí já é uma masturbação mental minha. Eu acho que Ah, eu acho que você ficaria tá bom muito pra cacete. progressistazinho. Eu acho que Não, você é a tá minha muito visão. moderninho, muito reformista. Vamos com calma aí. A Então, hidratação enfim. do jeito que tá já é uma quebradinha ali no Rio. Porque veja só, por exemplo, antigamente o técnico, hoje o técnico fala baixo que o meu irmão tá aqui do lado, e o meu irmão fala que técnico não serve de bosta nenhuma. É a briga eterna aqui. Eu tenho a sensação seguinte, na pior das hipóteses, o técnico ruim atrapalha. Talvez nisso a gente concorde, mas ele acha, o técnico vai ensinar o cara a jogar bola, então tem que falar baixo aqui. Pra ele não discordar de mim, deixa eu ver, ele tá aqui do lado, ele tá rindo. Tá. Mas é o seguinte, com a pausa para hidratação, aquele técnico que tem aquele perfil de mudar, porque tem vários técnicos, né? Tem o Parreira, o Cláudio Coutinho, que é o estudioso, o cara da estatística, né? Você tem o Filipão, que é o cara do grupo, né? Que em 2002 ele não ensinou os caras a jogar bola, ele conseguiu controlar as vaidades e tal. Mas, por exemplo, uma vez eu viajei ao lado do presidente do falecido Paraná Clube, né? Falecido porque, pô, nem sei que situação tá o Paraná Clube, que já era o resultado da somatória de dois clubes. E a gente conversando sobre futebol, ele falou, sou presidente. E aí ele falou do Vanderlei Luxemburgo, né? Falou assim, que ele não era flor que se cheirasse no trato, mas que ele nunca tinha visto em campo, ali do lado do campo e no vestiário, um cara que fosse tão capaz de mudar um jogo, né? Então eu acho que esse negócio da pausa para hidratação deu essa dinâmica e dá essa relevância a mais, né, para os técnicos, porque eles têm uma oportunidade ou duas oportunidades a mais de reunir. Eu, particularmente, não sou contra, não, e eu acho que é bom. Tomara que você adote isso, que foi originalmente, talvez, pensado no sentido de preservar a saúde dos atletas, mas na Copa, claramente, é um intervalo comercial a mais, e talvez até para o próprio público, né, ter uma mobilidade. Eu também. Eu gosto de sentar ali e ver o jogo, mas enfim. Bom, o Xará já falou da surpresa dele, né, Xará? Da surpresa, não, ainda não. Então me Não, diga aí. a surpresa não, a surpresa sim, Se a a decepção. decepção, né? A É, decepção é Espanha, Espanha é, disparado. Portugal, Portugal e Alemanha eu já não estava esperando muita coisa, para te falar bem a verdade. A Espanha é. eu esperava mais. Por isso minha maior decepção é a Espanha nesse campeonato. E quanto à pausa, eu tendo a concordar com o Xará. Eu gostei da dinâmica. Eu acho que reserva mais surpresa para o Dá jogo, pra né? arrumar Porque mais o jogo, né? você pode mudar uma dinâmica de jogo no meio. É, eu acho que dá
dá adiciona um componente de surpresa ao jogo que pode ser interessante. Não sei, eu gostei. Eu também. Bom, no meu caso, acho que a gente, assim, eu tenho a Holanda como um segundo time, mais no sentido uma justiça, uma reparação histórica, né? Assim, poxa, eu estou sempre na expectativa da Holanda ganhar uma Copa, para ver se a gente consegue em cartório mudar para a seleção de 74, né? E porque eu acho que, assim como a seleção brasileira de 82 não ter ganho a Copa de 82, a da Holanda não ter ganho a Copa de 84 é a maior sacanagem da história e que mostra que o futebol é esse negócio apaixonante porque tem dessas coisas, né? Nem sempre o melhor ganha. Aliás, muitas vezes o melhor não ganha, né? Então tem isso. Então fica essa decepção por causa disso. A torcida holandesa faz uma festa bonita pra caramba. Curiosamente canta uma música, tem como o grito de guerra lá, uma música brasileira do Carlinhos Brau, né? Que eu acho que foi o. Oh meu Deus, como é o nome daquele músico brasileiro, 300 mil anos lá nos Estados Unidos? Me faltou o nome, Sérgio. Sérgio Sérgio Mendes. Mendes. Sérgio Sérgio Mendes, é isso Mendes. aí. Então tem um clipe, acho Sérgio que do Mendes no Sérgio Mendes. Brasil, 66. É isso aí. O Sérgio Mendes com o Carlinhos Brau tem um clipe lá. Então, uma decepção. Mas pra mim, nada se compara à nojeira dessa segunda uniforme da seleção brasileira. O calção parece que os caras estão mijados. Olha lá, pô, os caras se mijaram. Desculpa, esse preto aí que tem lá veio da onde? Das nossas cores. Não entendo. E assim, um negócio pesado, uma grafia, né? Não aquele azul bonito lá, eu lembro lá, o 74, né? Não sei qual foi o jogo, com o Zaire, o Rivelino com aquele azul lindo, né? Uma coisa meio royal, puta. E essas viadagens hoje em dia não pode falar mais, né? Então não vou falar. Aqui Mas essa. pode, aqui pode. Também ninguém vai ver. Pô, essas Ninguém vai viagens. Pô, ver. assim, eu acho que Coisa de viado, pronto. o excesso de detalhes. Você sabe que uma vez, aqui em São Paulo, tem a Duque de Caxias, é uma rua lá no centro da cidade, né? E vende peças para automóveis. Então, por exemplo, você comprou um seu carro lá, não tinha vidro elétrico, você ia lá, o cara colocava vidro elétrico, aí às vezes você queria colocar ali um acabamentozinho, um friso a mais no para-choque, Não um vinha o espelho retrovisor do do passageiro. giro. E aí Então você instalava. você ia lá na Duque de Caxias fazer esses pequenos complementos. Tinha um pessoal que exagerava na dose. Daí dava aquela super, hiper equipada, farol de milha no teto, ficava aquele negócio meio exagerado. E eu lembro, certa ocasião, que um dono de uma loja, o seu Henrique, virou para mim e falou assim: Marcelo, eu vivo do ridículo, né? Por quê? Porque tinha uns caras que iam lá, encostavam o carro, colocavam um monte de geringonça no carro, você ia ficar ridículo. E ele falava pros caras: não, ficou muito legal. E ele falava: eu vivo do ridículo. Eu acho, porque é o exagero. Então, assim, as camisas às vezes têm tanta frescurada, tanta coisa, que desloca do histórico, da história. Então, assim, eu acho que pode ter um detalhezinho ou outro, por exemplo, essa coisa dos jogadores Legends, achei bem bacana, né? Esse patch das seleções que já foram campeãs serem douradas são detalhes bacanas, mas tem uma certa discussão. Agora tem umas coisas que não tem nada a ver, né, cara? Nada a ver. Então, pra mim, essa camisa número 2 do Brasil é uma afronta. Primeiro que ela é horrenda Uhum. por si só. E segundo que ela é uma afronta. Então, acho que uma coisa mais clean, mais tivesse a ver com a nossa história, né? A camisa azul sempre teve essa mística, né? Pô, a primeira conquista nossa foi com a camisa azul em 58, né? A história do Paulo Machado de Carvalho, né? Porque como ia ter um uniforme igual da sua, e aí, agora o que que faz? Aí ele comprou essa camisa azul e disse que era da cor do manto de Nossa Senhora. Olha que história incrível do futebol, né? Entendeu? Então preservar esse azul, nossa, achei ridículo, Não, cara. Bom, uma coisa linda. o- Só uma, só para concluir, tá na linha daquele vai brasa, né? é. Mas enfim. Não, só uma coisinha que eu achei muito legal, e também falando de história e tudo, foi a grafia das camisetas da Noruega, tá? Porra, um Achei Toda legal. negócio super remetendo àquelas legal. runas, lindo, Super lindo, legal. lindo, lindo. É uma coisa assim que. Aliás, a camiseta, o uniforme deles eu gostei, tá? Tem as cores da bandeira, tem. Quer dizer, faz sentido, O tá? Tá único cheio problema no nosso caso é realmente que muito se a gente sentido. fosse usar uma grafia própria, seria dessas pichações que a gente vê na rua, né? Aí, né? Fora isso, Ou meu então amigo. aquele cão fila, né? É. Lembra cão fila, quilômetro 16? Ou então Juninho Pessoinha, né?
Esse aí é mais velho. Joneca Pessoense é mais velho aqui de São Paulo, quem é? Bom, acho que a gente encerrou aqui as decepções. Vamos aqui pro destaque formato para a gente passar a régua. Qual que é o seu destaque aí, na hora individual? Aí, o jornalista que fez uma cobertura incrível, o jogador, o goleiro, o dirigente, o técnico, você escolhe Não aí. sei, eu tô gostando muito dos goleiros, tá? Goleiro é uma posição que eu acho, assim, muito, muito linda. Os caras têm... me preocupa muito o Alisson, por falar nisso, tá? Não é um cara em que eu Goleiro confio. bonito difícil confiar, hein? Não Goleiro tem é, que não, ser feio. não confio, tá? Tem que ser feio, tem que ser grande, tem que ser sempre assim, o meu modelo. Não, mas peraí, bonito tem o Neuer, E peraí, vocês que nesta viram? Copa não fez grande coisa, E mas vocês viram os gols? Como ele toma gol do lado direito? Vocês viram hum, essa montagem? Dos o gols dele, Alisson, ele não, tomando não vi. gols do lado direito idêntico. Tipo, tem um que o Marcelo também tá na frente, e vira meio de lado. Aliás, isso é uma coisa incrível. Jogador profissional tem medo de bolada. Nunca vi isso na vida, mas enfim. Aí os Hum, caras viram e parece que ele, não sei, parece que ele tem uma dificuldade maior nesse lado, enfim. não. Eu não sei o quanto Então, aquele gol era defensável, mas ah. essa montagem me chamou um pouco a atenção. Então, os goleiros, para mim, eu tenho gostado muito dos goleiros, eu presto muita atenção nos goleiros, porque tudo bem, atacante, essas coisas são. Ah, e tem uns zagueiros bons também, tá? Meu ideal de zagueiro sempre foi o Gamarra, tá? O Tevez também eu gostava, porque eu acho assim, cara que, sabe, você pode confiar. O jogador passa, a bola não, tá? E sem falta. Isso é Hum. uma coisa que eu É, gosto, mas assim, agora eu não me lembro nenhum específico. Agora, goleiro, sim, eu tenho visto uns. Eu gosto muito da plasticidade do futebol. Uma defesa de mão trocada, para mim, é o máximo, sabe? Eu acho eu, lindas, eu não lindas, consigo, lindas. diante dessa menção, eu não consigo não lembrar da inesquecível, Ah, espetacular, para, milagrosa para. defesa do Do, Rogério do, Ceni, des- do Ah, contra o Rogério Ceni. Liverpool. Porque assim, nós temos que reconhecer uma coisa, eu deixei quicando, né? nós somos Ah, uma, não dá, né? não, mas a gente tem que reconhecer uma coisa, nós somos uma geração privilegiada, porque ó, a gente viu Roger Federer, a gente viu Ayrton Senna, né? O cara, o cara vai colocar o A gente Ceni no viu, a mesmo. gente viu, Olha o que né? você fez, Nora, pelo amor de Vem, Deus. Abrir as vem. portas do Fala, chega. inferno. Não, e o Não, não, pior, A pera. gente Eu vou o ouviu, fechar a programa é caixa vem. de dele, ele não vai Pandora. parar de falar. A gente viu o Rogério Ceni, quer dizer, nós somos uma geração privilegiada, mas beleza. Ô, Márcio, e você? Qual que é o seu destaque individual? Só, já que a Dora falou dos goleiros, eu lembrei de uma piadinha que está circulando, né? O pessoal diz que o goleiro do Japão é o Dida andou viajando pelo Japão lá. O cara parece muito com o Dida, não sei se você É, já viu. de- Tem alguns jogadores da época é, dizendo, foi o Marcão, o goleiro do eu vi o Flamengo. Marcão. O Falou, eu dei uma Marcão olhada falou no isso. calendário, não bateu as datas, não. Pensei que Não podia bateu ter as sido. datas. Aí parece que o Dida andou lá pelo Japão, coisa e tal, mas realmente. Agora, os goleiros, quem foi goleiro amador, como é o meu caso, pô, os goleiros estão muito bem. E a posição que mais evoluiu, né? Sim, Evoluiu técnico muito, porque o cara muito teve que Com específico, aprender a né? exceção, jogar com exceção de um coisa e goleiro. tal. Foi difícil, né? Qual? Ó, Agora, qual foi a última pergunta? Foi qual mesmo? Agora eu me distraí. Não, Você perguntou. qual que era o destaque individual para você e também A destaque. em relação ao formato da Copa, né? Olha, Mais de um país sede. eu não gosto dessa história de comparar laranja com banana. Esse negócio de classificar o melhor terceiro é porque, dependendo do grupo que você pega, é muito injusto, né? Não é legal. Então, eu acho o seguinte: se saiu de 32, vai para 64 logo, que aí vão ser 16 grupos de 4 classificadores, aí vai ter a fase 1/32A e por aí vai. Porque esse negócio de ter melhor terceiro, eu acho que cria distorções. Mas, enfim. Mas o fato é o seguinte, a Copa está espetacular, esse que é o ponto, então, que seja nesse formato, mas acho que isso eles teriam que repensar. Destaque individual para mim é o Mbappé. O Mbappé, para mim, é o grande destaque. Porque está jogando no melhor time. O nego bota ele na cara do gol toda hora e ele está aproveitando. Mas está jogando bola para cacete.
Tem outros bons também. O Kane, por exemplo, é fantástico. Mas eu fico com o Mbappé. E você, Xará? Você ia falar de um goleiro aí, menos Então, um? o Muslera, né, meu? Puta, que batedor de roupa. É, Pelo amor de Nossa. Deus. Aliás, é coitado, o foi ruim. meu Não, destaque negativo aqui. é que ele Mas não é enfim, relevante também, né? Mas cá pra nós, o filhinho do Zidane também, hein? Horácio, hein? Ó, nossa, muito, mãozinha. muito. Mas enfim, é, a questão do formato, né? Eu de fato estava mais cético com relação ao aumento de seleções na Copa, mas de maneira geral não reduziu o nível dos jogos. De Né? Eu jeito acho nenhum. que comparando com a Copa, com as Copas passadas, não vi uma redução de qualidade, pelo contrário, raros foram jogos em que, que você ficou mais, né, jogos com tédio, né, raros. Então não comprometeu, né? Talvez se aumentar para 64 aí a coisa complique. 48 parece ok. É, e o formato, eu lembro quando a Copa passou de 16 para 24 clubes, de 78 para 82, né? Em 82 foi 24, depois eu acho que 86 também, e depois em 90 foi para 32, se não me engano. Quando passou para 24, eles fizeram um triangular. Então, os dois primeiros colocados de cada chave faziam o triangular. Tanto que a gente fez o triangular contra a Argentina e contra a Itália, né? E a gente jogava pelo empate contra a Itália para passar para a semifinal. Então, poderia ter triangulares, né? Ao invés de fazer o mata-mata logo de cara, você faz triangular É para impressionante, né? Eu dou uma cordinha pra vocês. Parece que vocês fumaram maconha, usaram como? LSD. Vocês viajam, né, cara? Cês- Muito bom. Como viagem? Triangular, 64. Muito bom, cara. Como, Muito bom como conversando com você. viagem, meu? Eu tô Recuperando a recordando história. Não, tá bom. exatamente alguma coisa que Perfeito. aconteceu na Copa de 82 e Tá bom, tá bom. 86. 86 eu não lembro como é que foi. Não. 82 com certeza. E daí resolveria o problema, concordo. Classificar o melhor terceiro lugar, putz, na boa, não dá, né? Praticamente é impossível de ser desclassificado, tirando o Uruguai, né? Que vai ser o meu destaque negativo no final. Bom, E beleza. Ah, destaque é. Messi. O Messi, eu não estava dando muita chance para ele, não. 39? 39, né? É. 39 anos. Mas mudar, eu acho que eu acho que tem um Assim, mérito do técnico da Argentina que mudou a posição dele, né? então, tudo bem, que seja, Mas ele tá mas o cara entregando, é aproveitou. verdade, com certeza. 39 anos, jogando numa liga obscura, né? Liga Sim. americana. Eu falei, puta, ele vai lá para meio que para fazer número, Tá né? Não tem conseguindo um como competir com destaque. uma P. Ele está com muito mais. Basta ver o Cristiano Ronaldo, Exatamente. né? Mesma idade e tal. Assim, é Tudo uma bem que um joga, sombra. tudo bem que um joga na Argentina e outro em Joga em Portugal, Portugal. mas Mas mesmo é assim, verdade, mesmo assim. Mesmo assim. concordo, Né? concordo. Eu acho que o Messi, para mim, é a grande surpresa dessa Copa. Por mais que ele tenha o talento dele, é inegável, tal, mas, pô, o cara já tá na sexta Copa, já tá com 39 anos. Não é fácil o que ele tá fazendo. Não é fácil. Bom, em relação ao formato, eu era bem assim reticente e acho que tá ficando legal, porque essa injustiça dos terceiros incomparáveis, em tese, ela já morre no mata-mata, que a gente não vai ver um terceiro colocado de grupo avançar muito. Então, se tem um erro no racional, o resto Tirando o Paraguai. exatamente. Mas também, né, não sei, é, se vai muito além. Então, eu diria que assim, eu achei legal o formato. É, sem ter mais de um país sede não chega a ser uma novidade, porque teve a questão do Japão e Coreia e parece que está funcionando bem, né? Eu não sei para a questão do deslocamento dos torcedores, né? Porque não estamos falando de três países pequenos, né? Não estamos falando assim de fazer ali no meio da Europa, né? Sei lá, Áustria, Alemanha e Polônia, Que né? vai Nós ser, estamos, né, na próxima Copa, né? é, então É, assim, é. fazer na Europa o deslocamento é muito mais simples, as distâncias são muito menores, né?
Eu visitei meu filho esses dias e hoje ele mora em Portland. Meu, eu gastei quase tanto tempo indo e voltando do tempo que eu fiquei lá, né? Então não é brincadeira. E ali, apesar de não ser uma distância tão grande, mas a distância dos países não é tarefa simples. Então, para as torcidas, eu não sei do deslocamento, mas em geral, tudo bem. Meu destaque individual são dois, né? Já que todo mundo fala do Mbappé, o Dembélé joga demais, demais, né? Então, talvez tenha dado azar de não vir numa outra época onde não tendo o Mbappé tivesse mais luzes sobre ele. Meio Ademir da Guia, né? Puta azar, nasceu na época do Pelé, né? Puta que pariu, podia ter nascido em qualquer época, né? Por que que foi nascer na época do Pelé, Ademir da Guia? É um gênio, né? Um cara incrível. Acho que não tem o reconhecimento devido nem da torcida do Palmeiras, de tão genial que ele era, né? É um dos meus mais valiosos jogadores de botão. E o destaque aqui ao nosso técnico, né? Que com a teimosia peculiar aos técnicos, manteve ele, bancou uma decisão que no final deu certo, né? Então eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, né? É um cara que a fama e o histórico dele precedem ele. Ele manteve suas convicções, então eu acho que ele acaba sendo um destaque uma vez que as expectativas não eram as melhores quando a gente veio para cá. Eu sigo cético, sabe, gente? Eu não quero me permitir essa esperança. É um hedge emocional que eu faço. De não acreditar, porque no dia que der merda, rabugentamente eu vou virar e falar: tá vendo? Eu falei. Puta, mas se der certo, meu irmão, porra, morro do coração. Vou pagar o almoço pro Vitor pela. Porque foi um head, né? Pô, se não tivesse passado, eu ganhava o almocinho. Passou, tô feliz da vida, pago o almoço pra um amigo, não tem problema. Bom, a gente sempre tem uma dica, uma bola dentro, uma bola fora. Vamos começar aqui porque a gente já tá no tempo. E aí, Nora? Bola dentro, bola fora e Não. dica. Dica eu não tenho essa semana, bola dentro, as torcidas, de uma forma geral, na Copa, tá? Destaque para a torcida da Escócia, que em filantropia deixou US$ 150 mil em Boston, tá? Fora não sei quantos cones laranjas de trânsito nas estátuas, tá? Aquilo deve ter sido uma doação de peso, tá? Aliás, eu acho genial essa piada que eles fazem sempre. E bola fora, aí eu vou falar também de jornalista, mas aquela repórter da ABC News, que antes do jogo de Estados Unidos e Bósnia, disse que uma coisa ela sabia sobre a Bósnia, ela era incapaz de colocar, saber onde é que ela ficava no mapa, e ainda falou ao vivo, assim, que os americanos também não sabiam, não precisavam saber. A única coisa que eles precisavam saber é que eles iam jogar contra. E além, eu não consigo apoiar alguém que tem orgulho da burrice, tá? E exalta a própria burrice. E burrice dupla. O CEO da ABC News é nascido em Sarajevo, que fica onde? Na Bósnia, tá? Então, duplamente burra a criatura, tá? Eu confesso que eu acho que isso é demissão por justa causa, tá? Não só por não saber onde que o chefe dela nasceu, foi criado, aliás, ele saiu nos anos 90 por causa da guerra. E diga-se passando, Sarajevo é uma cidade maravilhosa, que eu adoro. Mas pelo orgulho da burrice, tá? Isso é imperdoável. Repórter tem que fazer lição de casa, assim, antes de sair falando sobre a Bósnia, vai pelo menos saber onde é que fica. Tá? Pronto, falei. E aí, Marcião? Ah, ficou brava a Nora agora, eu achei. Ah, Fica fico bravo mesmo. mesmo. E aí, Márcio? Rapaz, bom, não, Imagina, só, só me. imagina a Argentina caindo de Cabo Verde. O que que vai ser essa casa aí? Jesus do Nossa céu. Senhora. Vai ter um abalo sísmico ali, Sorocaba e região ali. Diz aí, Marção, e você? Não, bom, não, só lembrando essa história, a Copa do Mundo é um negócio maravilhoso, né? No jogo do Brasil, né, houve um momento em que o juiz italiano pediu calma para o banco japonês, né? Imagina italiano pedindo calma para japonês, é um negócio assim, só na Copa do Mundo, não tem como. Eu lembrei disso por causa do Ancelotti, né? O Ancelotti não é um italiano padrão, né? Ele é um cara calmo, tranquilo, coisa e tal. Bom, mas a bola fora para mim, a pior de todas foi a do time do Senegal ontem, que realmente, cara, os caras entregaram um jogo que eles vão Mas, chorar durante mas não um é século. novidade, essas seleções africanas, não sei, eles entregam a paçoca, né?
Não, é falta de Ah, camisa, é lembra de falta de Gana, né? experiência, aquilo tudo. É. Gana E, contra o Ah, o Uruguai. Congo saiu na frente e tomou a virada da Inglaterra. não, mas os caras estavam 2-0, faltava 10 minutos para Não, acabar é o jogo e dando impressionante. um banho, Impressionante, dando um impressionante. banho de bola. Era diferente, era outra É situação. verdade, verdade. Agora, a bola dentro, para mim, é a Cazé TV, né? Esses caras, realmente, o que esses caras fizeram, é a primeira vez na história que eu vejo alguém ganhar da Globo. Os É, caras eles mudaram, foram eles, inovadores, inovador, mudaram mudaram, né? completamente a coisa, fizeram uso da tecnologia e deixaram passar todo mundo para trás. O cara construiu um império do nada, tá? Independente Realmente de ser foi. chato pra cacete, mas é verdade. Não, Mas mas chato por mas chato, a já gente viu? Eu aguentou não acho. quantos anos o Galvão aí? Pois é, Que é com não, a eu coisa acho mais que a chata que bola o dentro é Galvão? dele. Dica eu não tenho, dica eu vou deixar. Dica é acompanha a Copa, pô, Copa. não tem outra. E você, Marcelo? É, bom, minha bola fora já adiantei, né? O time do Uruguai, que conseguiu não se classificar, no- sendo que 80% dos times se classificaram. É impressionante, um time com essa camisa não se classificar. Bola foríssima, né? É, teve muito empenho aí, né? Não é uma coisa Teve, simples, né? teve. E o Marcelo É, Bielsa ficou bem feliz no dia, né? Ele estava bem calmo, tranquilo, abatido. É. Não é que eu não é que eu não deixei de gostar, mas de fato é uma bola fora, né? Bola dentro para a Copa do Mundo. Tá me surpreendendo positivamente. Tá sendo muito legal, né? De fato, eu não me lembro de ter me engajado tanto numa Copa. Talvez até pelo pessoal, como tem a Flash de cobertura transmitindo todos os jogos, né? Você tem condições de assistir todos os jogos se você quiser. Coisa que não tinha nas Copas passadas, Sim. Perfeito. né? Então Ah, tem aí e também um. detalhe, E nem assiste de precisa assistir, graça no YouTube. e nem precisa assistir Exato. na hora, né? Tipo, por exemplo, às vezes um jogo Isso. que eu não vi, pô, vou pra casa ali assistindo, assistindo no carro. Não pode falar isso, né? Não, mas Não eu vou. pode. Ninguém está Foda-se. ouvindo, pode Eu falar. vou, eu vou. E à noite chega em casa, pô, porque vai ali, jantou, tá tranquilão. Como é que foi esse jogo aqui? Não vi hoje, deixa eu dar uma olhada. É É isso legal aí. pra caralho. Muito legal essa E interatividade que a televisão, um canal aberto, não nos dava, né? E o exato. YouTube é fantástico. Capacidade de escolha, né? Isso. Dica o falha de cobertura que o Márcio citou é obrigatório. Eles têm feito programa. Bom, eles são muito antigos, né? Eles começaram lá em 2014. O episódio deles mais assistido, certamente mais de milhão de visualizações, foi do comentário da Copa do 7-1, né? Procure no YouTube, é antológico. O programa que eles fazem depois do 7-1 é um troço assim, você não para na cadeira de tanto dar risada. Eles são E, bons to- mesmo. e, e estão fazendo a cobertura da Copa. Assim, é impressionante. Eu fico impressionado com a criatividade dos caras, como é que os caras conseguem viajar tanto. Eles devem fumar alguma coisa, não é possível. É muito Não, engraçado. eu não vou resistir a falar aqui. No primeiro jogo do Uruguai, um comentarista falou que era jogo para o Canóbio entrar. Exato. Canóbio de E eles Guilherme. pegaram o Essa Canóbio de Cristo. falou. Eles Aí o pegam um cara, jogador aí de o cara, Cristo. aí o cara E, diz assim, pô, jogo para o Canóbio significa o jogo é uma merda completa. Como que não? Como que não pode? Pô, jogo para Canóbio significa que o jogo o jogo tá é uma bosta. inqualificável. Bom, para É passar a isso régua, mesmo. para passar a régua aqui, a minha bola fora é para como está sendo aplicada a regra do impedimento. Por quê? Eu acho que a essência da regra, o que que era? É não permitir que o cara ficasse na banheira, ensaboado, se lavando, metros à frente. Então a minha proposta é o seguinte: se o cara tem que estar 100% impedido. Se ele tiver 99% impedido, ele não está impedido. Acho que isso muda a dinâmica do jogo, porque, porra, cara, você vê um gol anulado por causa não é o pé do cara inteiro, é os dedos. Aí, cara, eu acho que é uma regra que vai contra o gol, que vai contra a dinâmica do esporte. Então, acho que chegou a hora já que o futebol está evoluindo,
de criar alguma regra, então, ou que o cara, eu sei que seria interpretativo, mas pelo menos tivesse um tronco à frente, assim, ou que as extremidades do corpo não contassem, como o pé, cabelo, orelha, alguma coisa do tipo. Mas essa regra ipsis literis, como está agora, eu acho que ela vai contra a essência do pensamento que a criou. Então, minha bola fora. Minha bola fora também para essas camisas aí que inventam pra caralho. Putz, para esses negócios. Pô, assim, eu acho que teria um super sucesso que as seleções resgatarem as suas versões mais tradicionais. E isso vale para camisa brasileira, né? Pô, amarelinha, gola verde, pô, que bacana e tal. Qual que é a É, minha né? bola? A minha bola dentro vai pro futebol em si, para a Copa do Mundo. Mas eu quero fazer um destaque. Pô, ver o Ancelotti cantando o nosso hino, eu acho que esse cara é diferente mesmo. Pô, Esse verdade. cara, esse cara é Hum. diferente. Me Porque chamou a muitos, atenção. muitos brasileiros não têm a preocupação, né? Jogadores de futebol que atingem um certo nível, às vezes falam, você viu lá o menino, o Matheus, falando o inglês fluente e tal. Pô, você tinha que ter obrigação de saber cantar o hino. E o cara veio, aprendeu a cantar o hino, se colocou à disposição do nosso país. Então, acho que o mérito. E a minha dica é a mesmo de todo mundo, vamos assistir a Copa que tá boa pra caramba. Meus amiguinhos, Uhum. é sempre bom encontrar vocês. Sinto muito que o nosso amigo Vitor não tenha podido estar aqui conosco, mas tenho certeza que na próxima semana ele vai estar com a gente. E vocês que achavam que a vaidade, que os milhões que nós ganhamos com o nosso programa poderiam ter nos unido, vocês quebraram a cara, vocês vão ter que nos engolir. É isso aí, um abraço, até a próxima. Até. Valeu. Tchau. Abraço, tchau, Beijos. tchau.